Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para a nossa parte 2, falando aqui sobre o nosso aulão de Direito Constitucional, tá? Nossa parte 1 já foi, tá? Falamos sobre as constituições, as 7 constituições que tivemos até hoje, né? Falamos da diferença sobre as constituições outorgadas e promulgadas. Falamos sobre as gerações dos direitos. Então, assim, tivemos quase 2 horas aí de aula. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre as características dos direitos fundamentais, tá? Então, pausamos nessa parte aqui das características dos direitos fundamentais. Então, vamos dar continuidade. Vou tentar acelerar o máximo possível para que o vídeo não fique muito longo, tá? Até porque isso aqui é um aulão só com o filé, só o filé, tá? É o que de fato vai ser cobrado na prova de vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, aí. Característica dos direitos fundamentais. Então a primeira característica é a universalidade, tá? Então os direitos fundamentais, ele tem como característica a universalidade porque são direitos comuns a todos os seres humanos, tá? A todos os seres humanos. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, tá? Então, todos esses direitos são direitos universais, né? São direitos comuns a todos os seres humanos, tá? Então, claro que tem algumas exceções, né? Alguns direitos não podem ser titularizados por todos, como, por exemplo, os direitos dos trabalhadores, tá? Os direitos dos trabalhadores, pasmem, são os direitos relacionados aos trabalhadores, tá? Então, como todo direito fundamental, ele tem como característica a relatividade, não existe direito fundamental absoluto. Não existe direito fundamental absoluto. Todos eles possuem aí como característica a relativização, tá? A universalidade também traz justamente essa relativização, que é justamente os direitos dos trabalhadores. Eles não são os direitos relacionados a todos os seres vivos, porque os direitos dos trabalhadores é apenas para aqueles que trabalham, né? Apenas para os trabalhadores, beleza? São inalienáveis. Os direitos fundamentais, eles são intransferíveis e inegociáveis. Eles não podem ser abolidos por vontade de seu titular, tá? Eles não possuem conteúdo econômico patrimonial. Então você não pode negociar o seu direito de liberdade, por exemplo, tá? Você não pode negociar o seu direito de ir e vir, certo? Então imagine a situação em que um pai de família ele tem lá o seu filho que cometeu algum crime e aí ele se coloca à disposição da justiça para que ele cumpra aquela pena que foi ali imposta ao seu filho. Veja, ele está transferindo o seu direito de liberdade para o seu filho, né? Ele quer se colocar no lugar do filho para que ele cumpra aquela restrição, aquela pena restritiva de direito, tá? Isso não pode. Outra característica é a historicidade. Historicidade por quê? Porque os direitos fundamentais, eles não aconteceram em um determinado momento, tá? Ele foi acontecendo com o passar do tempo. Ele não foi, ele não surgiu em um determinado ponto, em um determinado período. Ele foi acontecendo por um processo de afirmação. Então surgem a partir de lutas do homem em que há conquistas progressivas, tá? Então por isso mesmo que são mutáveis e sujeitos a ampliações. Por isso que a gente fala de direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração e por aí vai. Por quê? Porque os direitos eles acabam ganhando, né? Com o passar do tempo, ali vai adquirindo ali direitos, vai adquirindo ali, né, certos ganhos, né? São também indivisíveis. Os direitos fundamentais eles são indivisíveis.
eles formam parte do sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Tá? Então, os direitos fundamentais eles não podem ser considerados de forma isolada. Então, assim, todo ser humano ele tem o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. Todos esses direitos, eles são o quê? Eles formam o sistema harmônico, tá? Então você não pode utilizá-los de forma separada, tá? Eles são indivisíveis, beleza? Outra característica é a imprescritibilidade. Os direitos fundamentais eles não prescrevem, eles não se perdem com o tempo, tá? Então eles sempre estará ali, inclusive até depois da morte, os direitos, alguns direitos fundamentais, eles estão, por exemplo, assegurados pela Constituição, como o direito à honra. Imagina a situação em que o cara morre e aí lá no seu velório chegam lá os seus desafetos, né? E começa a xingar o cara que morreu. Epa, não pode, não pode. Você está meio que desonrando aquele cidadão que está ali, mesmo após a morte, tá? Então não pode, mesmo depois da morte, os direitos fundamentais, alguns direitos fundamentais, claro, eles estão ali resguardados pela Constituição, beleza? São também irrenunciáveis, tá? O titular dos direitos fundamentais ele não pode deles dispor, embora possa deixar de exercê-los de forma por um pequeno período, tá? Você não pode abdicar 100% dos seus direitos fundamentais, tá? Você não pode renunciar desses direitos de forma definitiva, tá? Tanto é que é admissível, em algumas situações, a autolimitação voluntária de seu exercício. No caso concreto, por exemplo, aí você vê os reality shows, né? A gente pode falar aqui sobre a Fazenda, Big Brother, esses realities, né, que passam aí na televisão, que tem uma duração ali de 2, 3 meses, a depender do tempo que o participante fica lá, confinado, né, naquela casa. Veja que ali o seu direito de privacidade foi abdicado, né? De forma temporária, claro, mas foi abdicado, certo? Então, é como eu falei lá no começo do slide, os direitos fundamentais eles não são absolutos. Existe aí uma questão de relativização, que é justamente a próxima característica, a relatividade ou a limitabilidade. Não há direitos fundamentais absolutos, tá, pessoal? E aí eu peço para que vocês gravem bem isso aqui, aí. Gravem bem isso aqui, tá? Não há direitos fundamentais absolutos, tá? Trata-se de direitos relativos, limitáveis. No caso de conflito entre eles, há uma concordância prática ou uma harmonização. Nenhum deles é sacrificado de forma definitiva, beleza? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês do direito à vida, tá? O direito à vida, ele é 100%? Não, tá? Em regra, o direito à pena de morte, ela poderá ser, né, utilizada como pena, tá? Em caso de guerra declarada, tá? Então a pena de morte, em regra, é proibida. Nosso ordenamento jurídico, ele proíbe a pena de morte. Porém, existe uma exceção, né? Que é em casos de guerra declarada. Beleza? Outra situação que vocês tenham em mente em relação à questão da relativização dos direitos fundamentais é em relação a um caso em que uma mulher, né, ela sofreu crime de abuso sexual e através desse crime de abuso sexual ela acabou contraindo uma gravidez, tá? Uma gravidez, obviamente, indesejada, tá? Teoricamente, a gravidez ela foi indesejada, tá?
E aí existem ali dois direitos fundamentais. Existe um conflito de direitos fundamentais. O direito à vida, que é a da criança, criança não, do feto, né? O direito à vida e a dignidade da mãe, né? Daquela mulher que sofreu uma violência sexual e através daquela violência sexual gerou a gravidez. Veja, existem dois conflitos, né? Existem dois direitos fundamentais e ali estão em conflitos. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, segundo a nossa jurisprudência, nesse caso, prevalece a dignidade da mãe, né, que sofreu aquela violência, tá? E aí, automaticamente, você acaba meio que permitindo, nesses casos, permitindo o ato, né, do aborto, né? Então, você acaba ceifando ali o direito à vida do feto por conta de um direito maior, que é o da mãe, né? Da gestante, que sofreu ali aquele crime, né? Crime de violência sexual, tá? Então, só para vocês entenderem que não existe um direito absoluto. Não existe direito fundamental absoluto, tá? Muita atenção. Todo direito sempre encontra limites em outro, também protegidos pela Constituição. Foi o que eu acabei de falar do exemplo aí de uma mulher que sofreu uma violência sexual, tá? É por isso que em caso de conflito entre dois direitos não haverá o sacrifício total de um em relação ao outro, mas uma redução proporcional de ambos. Beleza? Outra característica é a proibição do retrocesso. Por serem direitos fundamentais, o resultado de um processo evolutivo de conquistas graduais da humanidade não pode ser enfraquecidos ou suprimidos, tá? Então, novamente, esses direitos, eles são absolutos? Não, não são absolutos, tá? Por exemplo, o seu direito de liberdade, o seu direito de ir e vir, ele poderá ser suprimido em caso de guerra, estado de sítio, né? O seu direito de ir e vir, ele poderá ser o quê? Limitado, né? Você poderá ficar proibido de sair do país, por exemplo, ou de voltar ao seu país de origem, né? Então, imagine que você é brasileiro, está passando férias em Portugal, o Brasil entra em guerra e você quer voltar para o seu território. Epa, não, irmão, não pode entrar não. O Brasil está em guerra e aí, infelizmente, você vai ter que esperar lá de fora até resolver a situação, tá? Isso pode acontecer sem problema nenhum, beleza? Questãozinha. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Sem distinção. E aí, certo ou errado? Pessoal, tá errado, tá? Os direitos fundamentais, a característica da universalidade, ela, em regra, ela está para todos os indivíduos, tá? Porém, existem exceções, tá? Existe uma distinção. Por exemplo, o direito dos trabalhadores, tá? O direito dos trabalhadores, eles não são direitos de todas as pessoas. Não, é só dos trabalhadores, tá? Então a gente não pode colocar aqui que não tem distinção. A universalidade é para todos, de modo geral. Não, tá errado, tá? Existe distinção, sim, a depender da situação. Questãozinha incorreta, beleza? Os direitos fundamentais são personalíssimos, de forma que somente a própria pessoa pode a eles renunciar. E aí, certo ou errado? Ó, a gente acabou de ver aí, na letra F, que os direitos fundamentais eles são irrenunciáveis, tá? Mesmo que o titular queira dispor, né, dos seus direitos, ele não pode fazer, tá? Tá aqui em cima aí, não pode deles
dispor, tá? Essa questãozinha aqui, aí, dizendo que a própria pessoa pode a eles renunciar, tá errado. Não pode renunciar não, tá? Imaginem vocês o crime de suicídio, tá? A pessoa quer tirar a sua própria vida. E aí, a partir do momento que alguém vê aquela situação, alguém fica sabendo, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Ligar pra polícia, tá? Então a polícia vai fazer o quê? Vai lá, meu irmão, tirar o cara. O cara quer se jogar da ponte, o cara quer cometer alguma loucura. E aí a polícia tem que ir lá pra intervir, pô. A polícia vai pra intervir, tá? A polícia não pode deixar com que aquela pessoa cometa, com que aquela pessoa tire a sua própria vida, tá? E aí já teve várias pessoas que perguntou, mas Júnior, a vida não é da pessoa, não é dela. Por que ela não pode tirar a sua própria vida? Já que a vida é dela, não pode. Ainda acabou de ver que os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Você não pode renunciar nem da sua própria vida, tá? Então fica aí a dica para vocês, beleza? Princípios fundamentais. E aqui é onde o bicho pega. Aqui é onde eu gosto pra caramba dessa matéria, porque é uma matéria muito massa, muito gratificante. Eu gosto muito, tá, de estudar os princípios fundamentais, porque de fato é uma coisa que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, tá? A gente consegue trazer para o nosso dia a dia, a gente consegue trazer como exemplo, né, a nossa traz para a nossa realidade. Então acaba se tornando uma coisa muito bacana. Eu gosto muito de estudar princípios fundamentais, principalmente o artigo 5º da Constituição. Eu acho massa estudar o artigo 5º da Constituição, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vamos adiantar. Não vai passar de 1 hora, prometo. Mas vamos lá. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando a gente fala de fundamentos da República Federativa do Brasil, a gente está falando de 4 artigos. O artigo 1º, que fala sobre os fundamentos. O artigo 2º, que traz ali a separação dos poderes. O artigo 3º, que fala sobre os objetivos. E o artigo 4º, que fala sobre os princípios internacionais, tá? Então vamos lá. O artigo 1º, bem tranquilo, bem tranquilo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui em Estado Democrático de Direito, e tem como fundamentos. E aí vai lá, soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? Esses são os fundamentos, tá? Fundamentos da República Federativa do Brasil, beleza? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, beleza? Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Certo? Até aí, sem problema nenhum. Como esse curso, ele é um curso para você entender o que vai cair na sua prova, não é um curso de direito, né? Até porque se fosse, vocês passariam 5 anos para se formar em direito, tá? Como eu passei 5 anos para ser aí bacharel em direito. Aqui, vocês têm que aprender o suficiente para vocês acertarem a prova de vocês, acertaram a questão da prova de vocês, tá? Então não vou falar aqui qual o conceito de soberania, qual o conceito de cidadania. Não vou, pessoal, não vou. Eu vou trazer para vocês o que de fato interessa, o que a prova vai lhe cobrar, o que a banca vai cobrar de vocês, certo? Vocês não estão fazendo concurso para magistratura, vocês não estão fazendo prova para OAB, vocês vão fazer um concurso para a carreira policial. E para a carreira policial, a única coisa que você precisa é de saber o básico. E qual é o básico? O básico está aqui, aí. O básico está aqui, aí. Para quem assiste as minhas aulas, para quem já conhece
ali já acompanha há um tempinho as minhas aulas, sabe que eu gosto de trazer o quê? Memorex. Outros chamam de macete, outros chamam de bizu, eu chamo de Memorex, tá? O que é que vocês precisam saber? Isso aqui, aí. Sócio-divaplo. Sócio-divaplo é o que você precisa saber para entender o artigo 1º da Constituição. Pronto. Só isso. Só de soberania, C de cidadania, de dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Só. Se vocês memorizarem só esse sócio-divaplo e entender que o sócio-divaplo é para o artigo 1º da Constituição, vocês matam qualquer questão que falar sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Ponto. Certo? E eu vou mostrar a vocês. Eu vou provar a vocês. Vamos lá. Questãozinha da banca aeronáutica, prova para sargento, ano 2024. Veja. Assinale a alternativa que não contém o fundamento do artigo 1º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Eu não vou olhar nem as alternativas. Eu só vou botar aqui o Memorex aí. Eu só vou botar o Memorex, tá? Não vou nem olhar as afirmativas. Pronto. Ele tá pedindo o que aqui? Ele tá pedindo o que não é, o que não contém, não é isso? Pronto. O que não está dentro do Memorex. Beleza? Então vamos lá. Soberania, tem aqui aí. Soberania tá aqui. Pluralismo político, o plu tá aqui aí. Eita, deu uma ratada, mas tá aqui. Plu. Concessão de asilo político. Tem com aqui? Tem com? Não tem. Então a alternativa correta é a letra D. Letra D não, desculpa. A letra C de Charlie. Só isso. A dignidade da pessoa humana, o D tá aqui aí. Olha o D aqui. Soberania, tá aqui o só. Pluralismo político, tá aqui o plu. Acabou. Concessão de asilo político. Com não está no sócio-divaplo. Essa é a alternativa correta. Ele está pedindo ali aqui não contém no fundamento do artigo 1º, ou seja, que não está dentro do sócio-divaplo. Muito simples. Muito simples. Ah, Júnior, mas essa questão aí, porra, foi fácil. Questão aí tranquila, porra. Não, ué. Ano 2024 e uma prova para sargento da aeronáutica, tá? Concurso bem concorrido aí para aeronáutica, beleza? Vamos para a próxima questão, para a gente ver se consegue aplicar o mesmo Memorex. Em conformidade com a Constituição Federal, em seu artigo 1º, tem-se que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Beleza. É que ele fala aqui, tal, aqui é um link, né, disponível do Planalto, enfim. Entre os fundamentos que compõem a estrutura da República Federativa do Brasil, considerando o disposto no artigo 1º da Constituição, a gente sabe que falou do artigo 1º e está falando de quem? Vou colocar de novo. Para que vocês fiquem por dentro do que eu estou dizendo a vocês. Tá aqui, aí. Sócio-divaplo. Beleza? Ele quer o quê? Ele quer o que está. Não é isso? Pronto. Garantia do desenvolvimento nacional. O GA. Tem GA aqui? Não. Então não é fundamento do artigo 1º. Dignidade da pessoa humana. Epa, olha o dia aqui. De dignidade. Até então, essa daqui, a letra B de Bravo, é a correta, beleza? Construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Tem um com aqui? Não. Prevalência dos direitos ambientais. Tem pré aqui? Não tem. Igualdade entre os estados. Tem o I aqui? I de igualdade? Não tem. Gente, pelo amor de Deus. Fácil. Fácil. Só pelo Memorex
eu consigo acertar qualquer questão do artigo 1º da Constituição. Muito fácil. Muito fácil, tá? Mais uma. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Qual é o Memorex? Oi, de novo. Porra, não canso de colocar não, até vocês massificarem esse Memorex. Só se de Vaplo. Só se de Vaplo. Só de soberania, se de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Ele está falando de quem? A soberania. Soberania está aqui, aí. O só. Consiste em um poder político supremo independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Certo ou errado? Porra. Certo. Então, pessoal, veja que só o fato de vocês entenderem o Memorex, acabou. Eu não vou dar o conceito de soberania, eu não vou lhe dar o conceito de cidadania, eu não vou lhe dar o conceito de dignidade da pessoa humana, não vou. Por quê? Porque a banca não vai lhe pedir isso. A banca não vai colocar, diga qual é o conceito de soberania. Vem lá as alternativas. Não vai. Ele quer saber quais são os fundamentos. Ele não quer saber o conceito de nada. Ele só quer saber quem é fundamento e quem não é. As bancas, elas costumam fazer o quê? Elas pegam o fundamento, pega lá, por exemplo, um objetivo da República Federativa do Brasil e joga e diz que é um fundamento. Certo ou errado? Errado. E aí, como é que a gente vai saber quais são os objetivos? Tem Memorex também. E vou mostrar a vocês agora. Antes, a harmonia e independência entre os poderes, tá? Harmonia e independência entre os poderes. É o artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu já vi questão falando que o Ministério Público é um poder da União. E não é. Não é, tá? Os poderes são 3. É a tripartição de poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Ponto. Ponto. Se aprofundando um pouquinho mais. A União, ela tem a tripartição de poderes, tá? A União, ela tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Quem é o chefe do poder executivo? O presidente da República. Ponto. Quem faz parte ali do poder legislativo? Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E quem é que compõe o judiciário? O STF. Ou o STJ, né? E aí dos estados? Os estados possuem essa tripartição de poderes? Legislativo, executivo e judiciário? Sim. O executivo é o governador do estado. O legislativo, Câmara dos Deputados. E o judiciário, Tribunal de Justiça. No caso aqui, TJ Sergipe. Tá? E os municípios? Possuem a tripartição de poderes? Não. O município não tem tripartição de poderes. O município só tem chefe do executivo, são os prefeitos, e o legislativo, Câmara de Vereadores. Não existe poder judiciário nos municípios. Não existe, tá? Ah, mas em Aracaju tem lá um fórum, tem uma comarca, tem tal cidade que tem uma comarca. Gente, ali é do Estado. Ali faz parte do Tribunal de Justiça do Estado, tá? Não existe poder judiciário municipal. Não existe. Já vi professor, não de direito, tá? Mas há algum tempo atrás, teve um professor que ele estava dando aula de História e Geografia, não me lembro qual foi a cidade, não sei se era daqui de Aracaju, não sei. E ele falou que concurso da Barra dos Coqueiros, o último concurso que teve da Barra dos Coqueiros. E ele falou que a Barra dos Coqueiros tinha o poder judiciário, que o município tinha executivo, legislativo e judiciário. E aí eu tive que ir lá corrigir.
Disse, não, professor, infelizmente, município só tem executivo e legislativo, não tem judiciário. E aí ele ainda teimou comigo, dizendo que tinha. Eu tive que pegar a Constituição, peguei lá, dei um print e mandei para ele aqui, professor. Não tem, tá? O senhor é professor de História e Geografia. Nada contra, mas o senhor não entende de Constituição. Então ele ainda quis relutar, ainda quis questionar, mas enfim. Eu acredito que ele tenha entendido a mensagem e não quis adiantar, né? Mas não existe poder, poder judiciário nos municípios. Não existe. O município só tem poder executivo e legislativo, beleza? Outra situação aqui interessante é que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles possuem as suas funções típicas. Qual é a sua função típica? A sua atividade, a sua atividade principal. Poder executivo, a sua principal função é o quê? Administrar, né? Está ali para governar, administrar. O legislativo legisla, criar leis, criar regras, normas, enfim. Essa é a função do poder legislativo. E o judiciário de julgar, né? Julgar as diversas situações aí que surgem no dia a dia, tá? Mas eles também possuem funções atípicas. Por exemplo, o poder executivo, né? Ele julga os seus servidores. Eles podem julgar os seus servidores. Eles podem lá, através de um PAD, procedimento administrativo disciplinar, e julgar aquele determinado servidor e demitir sem problema nenhum, tá? Do mesmo jeito que o legislativo, ele também tem a sua função atípica de julgar as contas do presidente da República, por exemplo, tá? Então, quem é que tem a função de abrir um processo de impeachment contra o presidente da República? O Poder Legislativo, né? Através da lei do Congresso, representado pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal. Ponto. A mesma coisa serve para o Judiciário. O Judiciário, ele é o responsável por julgar o presidente da República e os deputados, senadores, né? Então, quando eles cometem algum tipo de crime, o fórum é STF. Beleza? Então, todos eles possuem a sua função típica e atípica, tá? A Constituição Federal adotou uma separação de poderes flexível. Ele exerce exclusivamente suas funções típicas, mas também outras denominadas atípicas, tá? Então foi tudo isso que eu acabei de falar para vocês, beleza? Não tem dúvida, não é isso? Então vamos lá. Questãozinha. O legislativo, o executivo e o judiciário são poderes harmônicos e preservam o equilíbrio do exercício das funções estatais essenciais, coibindo o sistema de freios e contrapesos. O sistema de freios e contrapesos, pessoal, é um sistema criado aí para quem elaborou a Constituição, né? Que é um poder fiscalizando o outro, tá? Um poder fiscalizando o outro. Então, o chefe do Poder Executivo, por exemplo, ele não pode sair aí inventando regras e normas. Por quê? Porque tem o Poder Legislativo que está lá aí, fiscalizando todas as suas criações, né? Então, houve situações em que o presidente queria, através de uma medida provisória, através de um decreto presidencial, criar ali alguma norma, e o legislativo ia lá e pau, derrubava, tá? Por quê? Porque entendia que aquela situação não era cabível. E vice-versa, tá? Às vezes existe lá alguns congressistas que criam algumas leis, criam algumas normas, e aí o STF vai lá e barra, né? Dando ali a ideia de que aquela norma, aquela lei, ela é inconstitucional.
ela não está de acordo com a Constituição. Isso é o quê? É um sistema de freios e contrapesos. É um poder fiscalizando o outro. Então, isso aqui... Cadê? Isso aqui... Essa questão desse equilíbrio não é para coibir. Não é para coibir. Muito pelo contrário. Não é? Então, são poderes harmônicos e preservam o equilíbrio no exercício de suas funções estatais essenciais. E é permitido o sistema de freios e contrapesos. Por conta disso, a questão está incorreta, porque não é coibindo. Muito pelo contrário. Tem que existir justamente essa situação aí de freios e contrapesos para que um poder não estique demais, né? E comece a agir de forma arbitrária, tá? É o que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê com muita com muita frequência, né? O STF, meu irmão, disparado, julgando, legislando, mandando prender deputado. E assim, o bicho tá pegando, né? Os cabas estão tudo solto. O Poder Legislativo não tem força, né? Eu acredito que não tenha mais força para segurar essa escalada aí do STF. E aí, meu irmão, estamos nas mãos de Deus. Que se a gente for esperar pelo STF, ou se a gente for esperar pelo Poder Legislativo, pelo Congresso, estamos lascados. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos falar sobre política não, porque política me estressa. Objetivos fundamentais da República, tá? A gente falou sobre o artigo 1º, que são os fundamentos. Falou sobre o artigo 2º, a harmonia e independência entre os poderes. E agora, artigo 3º, objetivos fundamentais. Os objetivos fundamentais são esses daqui, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Garantir um desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Júnior, é muita coisa, meu irmão, para gravar, para entender isso aqui. Na prova vai ser puxado pra caramba, meu irmão. Eu já disse, aqui vocês não estão em uma aula de faculdade de direito, não, pô. Eu quero que vocês se atentem aos detalhes. Se atentem apenas aos detalhes. E aí, novamente, eu trago o quê? Memorex. Memorex. Tá? Então aqui, ó, é o Conga. Conga Erra Pro. Conga Erra Pro. Conga Erra Pro. Tá? Então vocês têm que pensar em quê? Tem que pensar em um concurseiro. Vocês têm que pensar em um concurseiro. O nome desse concurseiro é Conga. Porra, Conga? É Conga. Lembra lá daquela dançarina lá, Gretchen, né? Conga la Conga. Vamos pensar nela mesmo. Pra gente chegar no dia da prova e... Porra, Conga. Conga era um concurseiro. Conga, ele erra pro. Porra, Conga erra pro? Por que Conga erra pro? Conga erra pro é de Conga, que é o apelido ali daquele concurseiro, que tem como objetivo, artigo 3º, objetivo, não errar na prova, pô. Conga, aquele concurseiro, ele tem como objetivo não errar na prova, então ele estuda pra caramba, porque o seu objetivo é o quê? Não errar na prova. E aí é onde a gente vai entender como de construir. O GA é de garantir, o ERRA é de erradicar e o PRO é o de promover. Então veja aí, construir uma sociedade livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos. Acabou.
Então, se vocês colocarem na cabeça, Conga erra pro. Conga erra pro. Conga é o concurseiro que tem como objetivo, artigo 3º fala de objetivos da Constituição. Ele tem como objetivo não errar na prova. Conga erra pro. E aí vocês matam qualquer questão do artigo 3º da Constituição. Vou mostrar a vocês. Vejam. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha o com aí. Eu vou apagar e vou botar aqui um marca-texto. Olha o com. Beleza? Vamos lá. G. Olha o G aqui. Ó. Garantir o desenvolvimento internacional. Olha o ERRA. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o PRO. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra. Porra, Júnior, fechou. Conga erra pro. A questão tá certa. Ele tá falando aqui sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e trouxe aqui o Memorex. Conga erra pro. E aí, tá certo ou errado? Tá errado. Presta atenção. Olha. Preste atenção na pergunta. Não deem vacilo. Quer dizer que o objetivo da República Federativa do Brasil é de garantir o desenvolvimento internacional? Porra. Esse é o objetivo da República Federativa do Brasil? Garantir o desenvolvimento internacional? Não, pô. É garantir o desenvolvimento nacional, não internacional. Viu como a banca faz? A banca, ela não tem muito o que fazer, não. Ela vai pegar o que está ali, ela vai copiar o que está escrito no texto constitucional, vai colar na sua prova e vai mudar, vai colocar essas, desculpa o termo, essas porcariazinhas, essas bobagenzinhas para derrubar o candidato. Por quê? O candidato não leu, pô. Se o candidato não lê, ele vai errar. Que aí, garantir o desenvolvimento internacional, pô. Tá errado. Fora isso, tá tudo certo. Fora isso, tá tudo certo. Conga erra pro. Tudo certo. Objetivos fundamentais da República, tá certo. Mas ele falou que garantir o desenvolvimento internacional. Tá errado. Não é desenvolvimento internacional. É o desenvolvimento nacional. Tá? Esse é o objetivo da República Federativa do Brasil. Pô. Claro. Próxima questão. Nos termos da Constituição Federal, constitui um dos objetivos fundamentais. Eu tô péssimo com essas linhas aqui. Aí. Ixi, piorou. Mas vamos lá. De novo, eu não vou nem olhar as alternativas. Não vou olhar. Só vou colocar o nome do nosso colega Conga, que tem como objetivo não errar. Não errar. Aonde? Na prova. Acabou. Conga erra pro. Acabou. Beleza? Erradicar as desigualdades sociais e regionais. Como aqui ele trouxe o erra, né? Ele trouxe aqui o erra. Beleza? Reduzir a pobreza e a marginalização. Reduzir a pobreza e a marginalização. Peraí, mas aqui ele está trazendo um RE. E aqui não tem RE. Então, provavelmente, essa alternativa está errada. Vamos continuar. Garantir o desenvolvimento nacional e internacional. Eita! Garantir o desenvolvimento nacional e internacional. De novo, ele trouxe aqui o GA, que é o do GA, do Conga, né? Mas veja que ele trouxe aqui, ó, uma informação cabulosíssima. Eu não preciso nem olhar o restante das alternativas. Eu já vi que essa tá errada. Eu já vi que a letra C tá errada. Tá? Aí ele colocou aqui, ó. Assegurar. Aqui não tem o AS.
do assegurar, né? Não tem como entender, não tem como saber, né? Vamos continuar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Até então, só esse construir aqui que está dentro do que a gente estudou, né? Com construir uma sociedade livre e solidária, do com, beleza. Mas a gente tem que fazer o quê? Tem que raciocinar. Esse erradicar as desigualdades sociais e regionais, tá certo, né? Mas esse reduzir a pobreza e a marginalização também tá certo. É um dos objetivos, tem lógica. Assegurar a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade não está nada muito fora da normalidade. Só essa letra C que ela está cabulosa, pessoal, que é garantir o desenvolvimento nacional e internacional. E a gente já viu que não existe, não fala nada sobre, olha, não fala nada sobre internacional, tá? Não fala. Veja que aqui, olha, ele pegou a questão e dividiu em dois, né? Erradicar a pobreza e a marginalização. Olha, erradicar a pobreza. Aqui ele botou reduzir a pobreza, né? Reduzir a pobreza e a marginalização. Mas aí era o erradicar, né? Ele trocou, né? Ele trocou. Ele pegou reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as desigualdades sociais e regionais, não é isso? Erradicar as desigualdades sociais e regionais. Beleza. Veja que ele trocou, ele pegou pedaços, né? Isso aqui, pessoal, poderia até ser uma questão para anular. Até para anular, essa questão ela seria bacana. Porque ele trocou, né? Ele pegou erradicar, que seria erradicar a pobreza e a marginalização, e o reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ele trocou. Isso aqui é uma questão passiva de anulação. Mas o gabarito certo foi a letra C de Charlie. Porque ele colocou aqui garantindo o desenvolvimento nacional e internacional. Não fala sobre os objetivos fundamentais, não tem nada falando sobre algo internacional, tá? Questão da FCC, chata, banca chata, Corpo de Bombeiro Militar, questão 2023 para soldado, tá? Mas, veja, dá para você tirar só com o Memorex. Dá para você tirar só com o Memorex. Beleza? Vamos lá. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Novamente, ó, objetivos fundamentais. Vou utilizar o mesmo exemplo daqui de cima, tá? Que é o Conga Erra Pro. Mesmo exemplo daqui de cima, pessoal, para responder a próxima questão. Beleza? Fechou. Promover o bem de todos. Olha, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Essa aqui tá certo, é o PRO, tá? PRO de promover. Vou apagar para facilitar a nossa vida. PRO de promover, beleza? Permitir a livre manifestação do pensamento, sendo permitido no anonimato. Epa, o que é que tem a ver com objetivos fundamentais? Nada a ver, né? Começa aqui com permitir, tem nada a ver com conga, erra, pro. Nada a ver. E, por fim, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha o erra aqui, ó, do erra do Memorex. Porra. A primeira e a terceira está correta. É a alternativa A, primeira e terceira, apenas são as duas alternativas que estão corretas. Muito simples, pessoal. Muito simples. Não precisa nem eu gravar todos os objetivos para poder responder a questão. Não precisa. Claro que se você souber, se você conseguir gravar, show de bola. Mas é necessário que você grave? Não, não é necessário que você grave, tá? Simples e prático, beleza? Princípios das relações internacionais. Esse aqui é o mais tranquilo, não tem Memorex, até porque são 10 princípios, tá? Mas qual é o macete que eu uso? Gente, o artigo 4º, ele só fala de coisas amplas. Ele só fala de coisas amplas. Ele não fala de coisas nacionais, né? De algo interno. Não. Ele é chique, ele é pop, ele só fala de coisas internacionais. Então veja aí. A República Federativa do Brasil,
rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência, olha, independência nacional, tá? É uma coisa bem chique, bem por alto, né? Prevalência dos direitos humanos. Falou em direitos humanos, tá falando de quê? Direitos internacionais, né? De algo muito maior. A autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre os estados. E não é os estados federativos não, tá, pessoal? É os estados país, beleza? Defesa da paz, sempre prezar pela paz. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Veja que é algo muito que abrange, né, ali uma situação bem maior, bem ampla, tá? Não se fala de direitos internacionais algo interno, sabe? É uma coisa mais ampla, é algo muito maior. Esse é o artigo 4º. E a gente consegue matar qualquer questão justamente quando a gente coloca isso, quando a gente internaliza isso, tá? No parágrafo único tem algo aqui que eu costumo cobrar muito nas minhas aulas, que é isso aqui, ó. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, tá? Por que eu peço para vocês se atentarem a isso aqui? Porque a banca, ela pode pegar o parágrafo único, ao invés de colocar América Latina, ela coloca América do Sul, que é onde o Brasil está localizado. E aí o cara se passa. Não, pô, o Brasil é América do Sul, não é América Latina, não tem nada a ver com a América Latina. O cara vai lá e marca como correto. E aí tá errado, tá? É América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Então não se enganchem com algo tão básico. Então, o parágrafo único ele fala sobre a América Latina. América Latina. Ele não fala da América do Sul, não fala da América do Norte, da América Central. Não. América Latina. Beleza? Não vacilem. Não vacilem. Beleza? Vamos ver se tem alguma questão aqui pra gente responder. Vai tentar do nosso lado? Claro que tem. Tem que ter. Vamos lá. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, é a 7ª adotada no país e prevê uma expressa abertura internacional. Analise os itens abaixo quanto aos princípios utilizados no Brasil para reger suas relações internacionais. Falando em relação internacional, está falando de qual artigo? Artigo 4º. Tá? Artigo 4º, beleza? E no final eu respondo o que se pede. Então vamos lá. Prevalência dos direitos humanos. Pô, prevalência dos direitos humanos, ele tem uma ideia aí de direito internacional. Intervenção federal. Intervenção federal. Estranho. Próximo, cooperação entre os povos indígenas. Cooperação entre os povos indígenas, eu não vi falando nada sobre índio. Concessão de asilo político. Concessão de asilo político, eu vi, é o inciso 10, tá? Quando a gente fala de cooperação entre os povos indígenas, veja que é algo muito interno, né? Indígena, tá falando do nosso território. Não tem nada a ver. Intervenção federal. Peraí, intervenção federal? Algo interno. Também não tem nada a ver. E é isso mesmo, pessoal. Não tem nada a ver. A letra... o inciso 1 e o inciso 4, esses sim são princípios internacionais. O 2 e o 3 não. Tá? Então a questão correta... A alternativa correta é a letra D de delta. Alternativa 1 e 4 apenas são essas duas que estão corretas. Vamos ver lá. Ele está falando sobre intervenção federal. Não, veja que não está falando sobre intervenção federal. Está falando de não intervenção. Tá? Não intervenção, aquele botou intervenção federal. Errado. Cooperação entre os povos indígenas.
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então veja que a banca ela faz o quê? Ela coloca ali alguns nomes para poder ludibriar o candidato e, obviamente, para quem estuda com a gente, não vai cair nessa pegadinha, porque a gente já viu que relações internacionais é algo muito amplo, abrangente, não é algo interno. Então, quando a gente fala de intervenção federal, está falando de algo interno. Concessão de asilo político, cooperação entre os povos indígenas, índio, a gente está falando de algo interno. Mas só tem índio aqui no Brasil? Não, tem índio fora do país também. Mas você vê que é algo que não bate, né, pessoal? Não tem muita lógica. Cooperação entre os povos indígenas. Você vê que não tem lógica, tá? Questão da Secretaria da Fazenda, Rio Grande do Sul, 2019. A solução pacífica dos conflitos é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Claro que não. A solução pacífica dos conflitos é um princípio internacional. Solução pacífica dos conflitos, lá no inciso 7. É errado, né? A gente já viu que objetivos fundamentais é aquele famoso CONGA-ERRA-PRO. Solução não tem nada a ver com CONGA, muito menos com ERRA, muito menos com PRO. Errada a questão. TRT, sexta região. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, a República Federativa do Brasil tem como um dos seus objetivos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Deixa eu ler novamente. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Pessoal, vamos lá. Ele está falando aqui sobre princípios fundamentais. E depois ele falou sobre fundamentos. Fundamentos está lá no artigo 1º da Constituição, não é isso? Que é o Socidivaplo. Fundamentos é o Socidivaplo. Beleza? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um princípio de relação internacional. Como aqui ele não citou, veja que ele não falou nada. Ele não falou nada sobre relações internacionais. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade está relacionado às relações internacionais, que é justamente o artigo 4º aí, tá? Princípios das relações internacionais. Ele não falou que era das relações internacionais, então aqui, questão incorreta, tá? Ele não falou. Aqui ele está dizendo, novamente, à luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Tá errado, tá? Fundamentos tá lá no artigo 1º da Constituição, tá? Fundamentos, artigo 1º da Constituição. Beleza? Não tá falando sobre relações internacionais. Por isso, questão incorreta. Beleza? Estrutura e organização do Estado brasileiro. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui de aula. 1 hora de aula. Então a gente, mais meia horinha no máximo, finalizamos aqui esse curso. Beleza? Estrutura e organização do Estado brasileiro. Os elementos constitucionais do Estado são 3. Território, povo e governo soberano. Tá? Esses são os elementos constitutivos do Estado. São os elementos que constituem um Estado democrático de direito. Tá? O primeiro é território. Que são os limites do poder do Estado. Né? Território é o que divide um país do outro, por exemplo. Tá? Essa é a dimensão física. Aí tem o povo, que são os nacionais, né? A população daquele Estado. E o governo soberano, que é a autoridade que não se sujeita a qualquer outra, ou seja,
É um poder uno, indivisível, inalienável e imprescritível. Essa sim é a dimensão política, tá? Então, qual é a estrutura? O que é que forma um Estado? Território, povo e governo soberano. Beleza? Ainda que o governo seja soberano, a titularidade desse poder é do povo. Lembra do todo poder emana do povo? Lembrem-se, o poder é do povo. Tá? Não esquece. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ponto. Certo? Não esqueça. Isso aqui é um detalhe muito importante. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Tá? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ponto. Todos eles são autônomos. Todos são autônomos. Beleza? Não se esqueçam. Todos são autônomos, tá? Brasília é a capital federal. Todo mundo sabe disso. Atente-se que os territórios federais integram a União. Ah, isso aqui é muito importante. Aí. Os territórios federais, eles integram a União. Tá? Os territórios nacionais, eles integram a União. Certo? Ou seja, os territórios, eles não são autônomos. Eles não são autônomos, tá? Gente, vocês viram aqui em cima o que são autônomos? Aqui, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses são autônomos. A gente não falou de território. Então os territórios, eles não são autônomos, tá? Até porque o território, ele faz parte da União, beleza? Artigo 18, parágrafo 2º. Os territórios federais, eles integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Ponto. Beleza? Artigo 18, parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Ponto. Tá? Então hoje, os estados, eles podem se unirem, eles podem se dividir, subdividir, desmembrar, por aí vai. Se anexarem, contanto que tem que ter uma aprovação da população diretamente interessada, né? Se tem interesse ou não, através de um plebiscito. O que seria um plebiscito? Plebiscito é como se fosse uma votação anterior ao fato, tá? O plé vem de pré. Pré é o que vem antes, não é isso? Então, antes de decidirem ali se vai ter ou não uma anexação de territórios, vamos supor que Sergipe e Bahia querem se anexar, quer formar um estado só. Sergipe, Bahia e Alagoas. Pronto, vamos pegar os 3 estados e formar um estado só, tá? Para que isso aconteça, tem que existir o quê? Um plebiscito. A população dos 3 estados tem que demonstrar interesse em se unir ou não, tá? Eu seria contra 100%. Beleza? Artigo 18, parágrafo 4 fala a mesma coisa, só que dos municípios, beleza? Artigo 18, parágrafo 3º fala dos estados, tá? E o parágrafo 4 fala dos municípios. Não vou entrar muito nesse mérito, porque muito raramente é cobrado em concurso público, pelo menos eu acredito que eu nunca vi uma questão falando sobre isso aqui, tá? É vedada a união aos estados e aos municípios, além do Distrito Federal, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Por quê? Que a União, o Estado, Distrito Federal e Município não pode
estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçá-los em funcionamento, porque o Estado é laico, tá? O Estado ele não possui uma religião oficial, beleza? O Estado é laico. Então, nesse caso, o Brasil, ele não pode, não só o Brasil, como os estados também, pessoal, os municípios, eles não podem meio que ter esse vínculo tanto positivo como negativo, tá? Não pode, beleza? Também é vedado recusar fé aos documentos públicos e também criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, beleza? Não pode, é vedado aí a todas as esferas do governo, tá? A estrutura do Estado brasileiro é composto por estados, 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, que formam a República Federativa do Brasil. Então, cada estado é constituído por municípios e a capital de cada estado é a sede do seu governo. Ninguém tem dúvida, né? Sergipe. Sergipe tem a sua capital, que é Aracaju, e obviamente que Aracaju é a sede do governo do estado, tá? E, obviamente que além de Aracaju, existem mais 74 municípios que compõem todo aquele estado, certo? Outra coisa, poderes. A União, também conhecida como Governo Federal, está dividida em 3 poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Vimos também que os estados também possuem poder legislativo, executivo e judiciário, e os municípios só possuem poder legislativo e executivo. Não possuem poder judiciário, tá? Questãozinha aqui da CESP, prova de Santa Catarina para soldado. Na Federação Brasileira, os estados detêm soberania frente às decisões da União. Peraí, detém soberania frente às decisões da União? Os estados? Não, pô. Claro que não, tá? Quem é soberano? A União. Os estados, eles são autônomos, não é soberano, tá? Podem organizar-se livremente por meio da Constituição Estadual, dispensada de observar as regras da Constituição Federal. Porra, dispensada de observar as regras da Constituição Federal? Não, né? A Constituição Estadual, ela tem que seguir ali o direcionamento dado pela Constituição Federal, tá? Imagine que a Constituição Federal, sei lá, coloca lá como crime de roubo, né? E aí o Estado vai lá e diz, não, roubar aqui tá tranquilo. Roubar aqui não é crime. Peraí, pô. Tá na Constituição Federal. O Estado ele tem que acompanhar, ele tem que seguir esse direcionamento, tá? Os estados possuem a mesma estrutura de poderes que os municípios. Não, a gente acabou de falar que os municípios só possuem poder executivo e legislativo. O judiciário possui executivo, legislativo e judiciário. Então o Estado ele não possui a mesma estrutura de poderes que os municípios, tá? Letra D. Tem poder legislativo organizado de forma bicameral, com 2 órgãos legislativos, tal qual a União. Gente, a União ela tem um Congresso Nacional, que é bicameral. Câmara dos Deputados, Senado Federal, tá? Os estados não têm isso. Os estados têm a Câmara dos Deputados, mas não é dividido. Existe senador no estado? Claro que não. Então não é uma questão que, porra, e foi a CESP, viu? Então, claro que não, tá errado. Os estados não possuem, não é organizado de forma bicameral, certo? Letra E. Podem, apesar da autonomia municipal, intervir nos municípios em algumas circunstâncias. E aí sim está correto, tá? Os municípios, eles podem ali sofrer algum tipo de interferência nos estados. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Considerando os princípios fundamentais, os direitos de nacionalidade e a organização do Estado brasileiro, essa é uma opção correta de acordo com a Constituição Federal de 88. Os entes da federação, em seus 3 níveis, União, Estados e Municípios, possuem soberania. Certo ou errado? Errado. Soberano, pessoal, é só a União. Só a União é que possui soberania. Tá? Para fins constitucionais,
Para fins constitucionais, a população do Brasil é formada apenas por brasileiros natos. CESP também, né? Porra, CESP. Para fins constitucionais, a população do Brasil é formada apenas por brasileiros natos. Não. E os naturalizados? E os estrangeiros? Não conta? Tá errado, né? A erradicação da pobreza e da marginalização é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Porra, certo. Ou erra. O erra de conga erra pro. Porra, certinho. Veja, nem vi que eram objetivos aqui, aí. Objetivos fundamentais. Vamos para o próximo. A Constituição Federal adota a separação rígida dos poderes, de modo que cada poder possui funções especializadas que os demais não podem exercer, ainda que excepcionalmente. Tá errado, né? A gente já viu que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ele possuem funções típicas e atípicas. As suas funções típicas são aquelas funções essenciais, a que eles realmente têm a lei como principal, mas tem também as funções atípicas, que são aquelas atividades em que ele pode exercer, não de forma principal, claro, mas que podem exercer, tá? Aqui está dizendo que não pode, tá errado. Letra E, de ECO, a Constituição Federal expressamente elenca a orientação sexual entre os fatores com base nos quais não se admite tratamento jurídico diferenciado de pessoas. Tá, essa aqui viajou, né? Então, a Constituição Federal expressamente elenca a orientação sexual entre os fatores. Nada a ver também. Isso aqui, a CESP tirou uma certa onda, né? Então, a gente já viu que a questão correta é a letra C de Charlie, tá? A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil, todos autônomos, em conformidade com o disposto no artigo 18 da Constituição Federal, nos termos desta Constituição, assinar a alternativa correta. Tá, ele que é a correta, né? Eu não sei porque as bancas colocam tanta coisa assim para cansar a nossa mente, né? É complicado. Brasília não é a capital administrativa, sendo apenas a capital federal. Pelo amor de Deus, né? Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, por meio de lei complementar aprovada no Congresso Nacional, independente da aprovação da população diretamente interessada. Porra. Então a população que... né? Tem questões, pessoal, deixa eu fazer até um comentário aqui com vocês. Tem questões que são absurdas. Então, se a gente lê, é porque no dia da prova a gente tá meio que aquela pilha, né? Mas se a gente for parar para analisar as questões, porra, as questões são absurdas. As questões são absurdas. A gente olha assim e diz, rapaz, porra é isso? Vamos lá. Os territórios federais, eles integram a União. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem não serão reguladas em lei complementar. Tá errado, né? Não serão reguladas em lei complementar. Tá errado. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Porra, perfeita, pessoal. Que aí? É justamente o que está lá no artigo 18, parágrafo 4º, né? Para que os municípios se incorporem ou se dividam, né, se desmembrem, tem que haver aí, né, uma lei estadual dando aí essa condição, né? E é óbvio que dependerá de consulta prévia da população, tá? Veja ali que ele colocou, mediante plebiscito, ou seja, é uma votação antes de botar em prática essa situação, para entender o que a população acha. E aí, população, o que é que você acha de se desmembrar desse município? É assim que funciona. A letra D de Delta está corretíssima, tá? É permitida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Peraí, quer dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem criar distinções entre brasileiros? Pô, tá errado, né, pessoal? Criar distinções. Veja que é
questões absurdas, tá? Agora nós vamos falar sobre o artigo 144 da Constituição. Artigo 144 da Constituição também está no edital de vocês, tá? E, assim, é interessante a gente entender quais são os órgãos que compõem o artigo 144, quais são as funções das polícias militares, tá? Porque isso, a chance de cair na prova é gigantesca. Até porque é uma prova da polícia militar. Então é óbvio que a prova é querer saber o quê? Qual é a função da polícia militar. E se vocês, candidatos, sabem quais são aí a missão constitucional da polícia militar, tá? Vamos lá, artigo 144. Fala aí sobre a questão da segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí vem aqui, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital, tá? Antes que vocês me perguntem, Polícia Ferroviária Federal, eu nunca ouvi falar dessa polícia, a famosa PFF. Pessoal, eu nunca vi nem a cor. Para ser sincero, eu nunca vi nem a cor. Até porque hoje é muito raro a gente ver ali, né, ferrovias funcionando. Pelo menos aqui no nosso estado, o estado de Sergipe, eu particularmente nunca vi, tá? Eu via uma vez passando um trem lá próximo da casa onde eu morava. Eu era guri, era criança quando passava um trem, indo lá para os interior bravo, tá? Nunca vi Polícia Ferroviária Federal, mas é órgão de segurança pública. É órgão de segurança pública, beleza? E aí a gente pula para o artigo 5º, porque é justamente o que fala das polícias militares. As polícias militares cabem à polícia ostensiva. Anotem essa bagaça aí. Polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. É a missão da Polícia Militar. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil. A atividade de defesa civil é corpo de bombeiro, tá, pessoal? O que eu grifei aqui é das polícias militares, beleza? A missão constitucional das polícias militares é a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo, de acordo com o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal. A PM é responsável por cuidar e prevenir o que está acontecendo ou acabou de acontecer, tá? É por isso que a polícia militar ela é uma polícia caracterizada. As viaturas são caracterizadas, a polícia ela é uniformizada. Por quê? Porque ela é a polícia ostensiva. Ela tá ali marcando presença, tá? Ela tá ali para coibir as situações, né, que crimes aconteçam, tá? A polícia está ali para isso. É por isso que a gente trabalha fardado, a gente trabalha caracterizado, viaturas caracterizadas, sirene, para ser vista, tá? A polícia está ali para ser vista, beleza? E aí nós vamos para questões que é o que nos interessa, beleza? Banco e BFC, Polícia Militar e músicos, tá? Vamos lá. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação, blá, blá, blá. A respeito deste tema, assinala a alternativa que indica órgão não contemplado pela Carta Magna para o exercício da segurança pública. Ele quer que você marque dentro das alternativas o que não é órgão de segurança pública. Ponto. Polícia Federal é órgão de segurança pública? Claro. Polícia Ferroviária Federal é também. Corpo de Bombeiro Militar é. Polícia Penal Distrital é. Ministério Público Federal. Porra. Não é possível, né, IBFC? Você quer tirar onda, né? Com a cara de nós. Concurseiro, né?
Porra, Ministério Público Federal é órgão de segurança pública? Claro que não. Claro que não. Beleza? De acordo com a Constituição Federal, essa da FCC, aí, coisa braba. São órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre outros, as polícias penais estaduais e municipais e Polícia Federal. Certo, né? Polícia Penal Estadual e Municipal. Polícia Penal Municipal? Não. Epa! Olha aí, a viagem, tá vendo? Não é não, viu? Polícia Penal Estadual e Municipal tá errado. Não existe Polícia Penal do município não, pessoal. Olha a viagem. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Perfeito. Seguranças de empresas privadas. Seguranças de empresas privadas e Polícia Rodoviária Federal. Porra. Gente, é a FCC, pô. É FCC. Ele tá falando aqui de segurança pública. E chega aqui na alternativa e coloca aí. Seguranças de empresas privadas. É pra mangar na cara do candidato. É. Tá? Polícia Ferroviária Federal e polícias penais estaduais e municipais. Não existe polícia penal municipal. Existe polícia penal federal, estadual e distrital, tá? Não existe polícia penal municipal, beleza? Corpos de bombeiros civis e polícias militares. Aí o cara diz, porra, bombeiro civil. Não, pô, bombeiro é... Eu vi lá no artigo 144 da Constituição que bombeiro é órgão de segurança pública. Gente, bombeiro militar, tá? Bombeiros militar. Bombeiro civil é algo privado, é empresa particular, beleza? Então qual é a resposta certa? B de Bravo, tá? Resposta certa, B de Bravo. Polícias militares e corpos de bombeiros militar, beleza? Outra questãozinha massa, agora da nossa querida IBFC. A respeito da segurança pública na Constituição Federal de 88, analisa as afirmativas abaixo e dê valores V ou F. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército. Isso aqui é muito bom, viu, pessoal? Perfeito. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estadual e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Beleza? Fechou. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais e dos tribunais e fóruns da justiça. Tribunais e fóruns de justiça? Polícia penal? Não, pô. Polícia penal, ela é dos estabelecimentos prisionais. Isso é óbvio. As polícias militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil. Defesa civil, pessoal, é bombeiro, tá? Bombeiro é que é relacionado à atividade de defesa civil, tá? As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Porra, não, velho. Inclusive as militares não. Sabe por quê? Aqui, ó, as infrações penais militares, quem julga é o STM, tá? É o STM. É o Superior Tribunal Militar, beleza? Existe um Código Penal Militar justamente para apuração de infrações penais cometidas por militares, tá? Não é atribuição da Polícia Civil, não. Fechou? A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, entre outros, a exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Perfeito. Perfeito, é exatamente isso aqui. Tanto a Polícia Civil, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Judiciária, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Judiciária, já cadê? Ambas
ambas, elas têm ali como prerrogativa a polícia judiciária, tá? Polícia judiciária, beleza? Só que a Polícia Civil, o âmbito dela é estadual. Polícia Federal, âmbito federal, tá? Essa é a grande diferença das duas. E de novo aqui não está aparecendo aqui na tela. Agora tá. Então a Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados, Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, beleza? E qual seria a alternativa? Primeira V, segunda F, terceira F, então já não é essa daqui também. A quarta F de novo e a quinta V. Então a resposta correta é a letra D, de delta. É isso? V, F, 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 V. Beleza, meus queridinhos? Vamos para a última. Quase 1h30 de aulão. Vamos embora. De acordo com o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil e a respeito dos órgãos de segurança pública e suas atribuições, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e no final responda o que se pede. Show de bolas. Polícias militares. Tá, vamos lá. Vamos começar pelos parênteses, né? Patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Porra, PRF. PRF. Eita, meu Deus, que F feio do filho da pé. Bora lá, meu filho, de novo. PRF. Beleza? Show. Polícia, patrulhamento nas rodovias federais. Pô, beleza. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Porra, polícia penal, né? Vou botar aqui o PP. PP. Dentre outras, exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E aí, qual é? Eu acho que é a Polícia Federal. Vou botar aqui a PF. Se não for, a gente vai ver depois, tá? Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil. Aqui é o Corpo de Bombeiros. Eu vou botar aqui o CBM. CBM, tá? Cabe à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aqui é a nossa PM, né, pessoal? Aqui é a nossa PM, o melhor órgão de segurança pública do artigo 44 da Constituição. Sem sombra de dúvidas. E a última, ressalvando a competência da União, são responsáveis pelas funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Aqui a gente está falando da Polícia Civil, tá? Aqui é a Polícia Civil. Beleza? Fechou? Então vamos lá, PRF, aqui é o 4. Polícia Penal, aqui é o 3. Polícia Federal é a 5. Corpo de Bombeiro Militar é o 6. Polícia Militar, a 1. Lembra quando eu disse a vocês que a melhor polícia, ou melhor órgão de segurança pública, aqui, tá no topo, pessoal. Polícia Militar. E a Polícia Civil é o número 2. Claro, é a segunda, né? 435612. 435612. Letra D de Delta. E chegamos ao fim do nosso primeiro aulão. E aí eu gostaria de fazer o quê? Primeiro eu gostaria de agradecer, tá?